Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 41 a 43. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, interessante o que Jesus diz a respeito do seu relacionamento com o Pai. Para que nós possamos entender a profundidade dessa palavra, dessa afirmação de Jesus, dizendo que o Pai sempre o ouvia, o Pai sempre estava presente nas suas orações, nos seus encontros com o Pai, em lugares afastados. A vida de oração de Jesus era uma vida assim exemplar, tanto que os discípulos, quando o viam orando afastado, eles, logo depois que ele terminava, eles se achegavam a ele e pediam que Jesus os ensinasse a orar com aquela mesma simplicidade, com aquela mesma comunhão, com aquela mesma entrega, disposição. E nós ficamos pensando que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que Jesus, como tal, como Deus, ele teria tanta necessidade de orar assim como ele orava, intensamente? Por vezes ele subia ao monte para ficar sozinho, recolhido, né? E esse é um dos segredos da oração, é o recolhimento, né? É você deixar todo o som deste mundo para outro lado, você procurar lugares tranquilos onde você possa relaxar, onde você possa se dedicar realmente a falar e a ouvir a voz de Deus. Então Jesus, ele passava às vezes noites orando ao Pai. E quando a gente fala que ele passava noites orando ao Pai, a gente pensa, a gente imagina que ele estivesse ali de joelhos, com os olhos fechados. Na realidade, a oração é uma conversa. Eu diria que Jesus passava as noites conversando com o Pai. A oração, ela não serve, o propósito dela não é para isso, para só pedirmos, manifestarmos necessidades, carências diante de Deus, nada disso. O principal objetivo da oração é construir uma relação sólida, abençoada, profunda, íntima com Deus. De tal sorte que todas as vezes que nós estivermos entregues às nossas atividades normais, né, trabalhando dentro do lar, conversando, almoçando, indo ao banco para pagar uma conta, qualquer coisa nesse sentido, né, nós vamos, por vezes, sentir a presença de Deus falando. Às vezes, em determinadas situações, né, a gente entra num determinado lugar, a gente sente a presença de Deus conosco ali, ele vai à frente de tudo. Aí você vai entender. Às vezes você está dentro do seu carro, né, e você sente a necessidade de falar glória a Deus, porque você se lembrou de alguma coisa relacionada a Deus, a sua palavra. De repente, isso é Deus falando. Essa comunhão íntima, ela se mantém quando se constrói essa comunhão com o Pai, esse conhecimento com o Pai, né? Quando se constrói essa vida de comunhão com o Pai, então, aonde quer que a gente esteja, ela vai estar presente na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Aí você entende, conforme eu estava dizendo no início, o que o apóstolo Paulo diz, ou quis dizer, quando ele falou orai sem cessar. Então nós vamos estar sempre orando, a nossa vida vai ser sempre uma vida de comunhão com Deus. Nós vamos estar sempre ligados, transcendendo, ligados na eternidade, né, na presença de Deus. Não somos alienados, não vamos estar ali, né, com as nossas mentes dominadas pelo poder de Deus, mas vamos continuar vivendo a nossa vida, né, sob a perspectiva do reino de Deus. É como se a gente estivesse habitando nas regiões celestiais, conforme diz a palavra, olhando essa terra de cima e procurando viver dessa maneira, né? O espiritual controlando o material, o físico. Então,
nesse sentido, nós vamos ser felizes. E nós perguntamos, Jesus fala uma coisa interessante: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Volto a perguntar, será que ele tinha tanta necessidade, sendo Deus, de orar assim, da forma com que ele orava, para se preparar para realizar a obra que o Pai lhe havia confiado? Ele mesmo diz isso: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza tudo. As palavras que eu digo para você, não as digo de mim mesmo, mas o Pai em mim é que fala por meu intermédio. Então Jesus, ele sabia que ele era, humanamente falando, o intermediário de Deus aqui na Terra. Por isso que um dos seus nomes proféticos é Deus conosco, Emmanuel. Né? Billy Graham disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o maior feito da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra, na pessoa de Jesus. Então, eu vou responder porque Jesus diz assim: o Senhor me ouviu, porque ele sabia que ele estava diante de um desafio, ele ia realizar um grande milagre, um milagre que iria contrariar toda a lógica humana. Né? Ele ia simplesmente fazer um morto, confirmadamente morto, 4 dias já sepultado. Né? E Jesus foi no 4º dia exatamente porque os judeus achavam e criam que a alma só se desprendia mesmo do corpo a partir do 4º dia ou depois do 3º dia. Né? Então Jesus quis mostrar que aquilo dali realmente era um milagre, que Lázaro estava morto e que ele iria voltar à vida pelo poder de Deus. Então Jesus se preparou para o milagre. Ele sabia que ele ia realizar. Mas quando todos olharam para Jesus, quando ele manda tirar a pedra, todos olharam para Jesus: o que ele vai fazer agora? Ele levanta os seus olhos e apresenta o Pai, e glorifica o Pai. Ele mostra o Pai. Que coisa linda. Né? Ele mostra o Pai. E diz uma coisa interessante: eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me ouviu. Ele já tinha um milagre como certo. Ele sabia que o Pai iria lhe dar o poder para realizar aquele grande milagre na presença de todos que estavam ali. E ele fala mais uma coisa, ele fala assim: na realidade, o Senhor sempre me ouve, eu nunca fiquei sem resposta, todas as minhas necessidades aqui, o Senhor supriu a todas elas, o Senhor sempre respondeu afirmativamente às minhas petições, às minhas orações, nas nossas conversas, as coisas que lhe expus. É certo, Pai, que a gente teve uma comunhão desde a eternidade, antes que existisse o mundo eu já habitava e já desfrutava da Tua glória. Mas agora na minha humanidade, é como se Jesus estivesse dizendo isso, na minha humanidade eu me despojei das prerrogativas de Deus, eu me humilhei, eu assumi a forma de um homem e estou mostrando como um homem pode, na sua necessidade, mesmo na sua imperfeição, como o homem pode ter esse relacionamento contigo, Pai. Construir esse relacionamento sólido, profundo, né? Abençoado, falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar, receber as respostas e ter essa convicção de que nunca, nunca ficaremos sem uma resposta da Tua parte. Muitas vezes, Pai, a resposta pode não ser aquilo que nós esperamos. Eu mesmo orei na minha humanidade, pedindo que o Senhor afastasse o cálice. Mas o Senhor realizou a sua vontade e eu me submeti e fui obediente até a morte de cruz para cumprir os Teus propósitos. Mas o Senhor me respondeu. Nunca fiquei sem uma resposta. E eu quero afirmar isso. O Senhor sempre me ouve. Então, meus irmãos, depois que Jesus declara isso, né, que ele fala isso diante de todos, ele dá esse testemunho, e ele então ordena que Lázaro venha para fora, e Lázaro ressuscita para a honra e para a glória de Deus Pai e para a alegria de todas as suas irmãs e de todos que ali estavam entristecidos com aquela perda. Então, agora vamos aproveitar a nossa vida espiritual. Vamos construir esse relacionamento com Deus para ter a mesma convicção, a mesma certeza de Jesus. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor me ouviu. Quando você terminar uma oração, quando você derramar o seu coração na presença de Deus, né? Eu costumo dizer isso, que Deus não ouve palavras, porque as palavras, muita gente, o que o homem profere não é o que o coração está sentindo. O próprio Senhor mesmo falou: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Então, na realidade, o que Deus ouve? Deus ouve sentimento. Deus ouve a linguagem do coração. Quando Ana pediu um filho, a Bíblia diz: Ana só no coração falava. Né? Ezequias orou a Deus, pediu a Deus que se lembrasse dele, né? Quando ele recebeu a notícia de que ele estaria próximo da morte, que ele estava muito enfermo, recebeu através do profeta Isaías. Ele não pediu
para viver. Ele simplesmente pediu a Deus que se lembrasse e chorou. Então, quando ele chorou, naquele pranto havia um sentimento, naquele sentimento havia um desejo de cura e de continuar vivendo. Então o Senhor diz, através do mesmo profeta que foi anunciar a morte, o Senhor diz assim: olha, o Senhor mandou dizer para você, Ezequias, o seguinte: eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Então as lágrimas falam, Deus ouvirá. Né? Então é isso aí, é ter essa convicção, essa certeza de que o Senhor nos ouviu e nos ouve sempre. Nunca ficamos sem uma resposta. Somos sempre orientados por Deus, recebendo dele a bênção, a graça para continuarmos vivendo. Ele que orienta a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos nele, ele vai exercer o governo sábio e amoroso das nossas vidas. Então, que nós possamos ter essa convicção de que as nossas orações são eficazes, que elas chegam diante de Deus, porque não são expressões de mera retórica, né? Não são impostações de voz que vão nos fazer chegar aos ouvidos do Pai, mas a conversa tranquila, relaxada, na quietude da oração, de um lugar tranquilo, onde nós construímos esse relacionamento com Deus e temos essa convicção de que Deus nos ouviu, Deus nos ouve e Deus sempre nos ouvirá e sempre estará respondendo às nossas orações. Então, tudo que você pedir em oração, creia que recebestes, e será assim convosco. Foi o que o Senhor Jesus nos disse. Tudo que pedirmos em oração, nós devemos crer que recebemos, e será assim conosco. E que Deus nos abençoe e nos dê essa convicção, essa fé vencedora. Em nome de Jesus. Amém.